Então, a ideia dessa mesa é discutir justamente meios para ensino de estruturas, que foram os temas, né, das duas últimas sessões de trabalhos. Aqui, como o João falou, o nosso intuito, né, da comissão é só a gente introduzir o assunto e passar a bola para o nosso convidado, que é o Reginaldo Ronconi, que vai falar melhor sobre as experiências do canteiro experimental na FAUSP. Então, para poder introduzir, né, a fala do professor Ronconi, eu pensei em trazer uma parte do que foi a pesquisa de mestrado, que justamente buscou identificar, nesse momento, a partir, né, da análise de experiências didáticas inovadoras, que tipos de recursos, de meios que foram sendo empregados ao longo do tempo para facilitar o ensino de estruturas. Então, a discussão do mestrado, como eu fiquei muito feliz, né, de perceber que várias pessoas usaram seus trabalhos também, se propõe justamente investigar o processo de formação de estruturas de arquitetos. Em uma parte, tentou, né, mapear essas experiências de discussões pioneiras. Isso só foi possível porque vários das pessoas que estão aqui presentes, vários professores, com muita generosidade, se dispuseram a compartilhar comigo, né, suas experiências, suas vivências, e eu agradeço muito a contribuição de todo mundo. Aqui estão presentes alguns deles, como o professor Polilo, a Mel, a Anália, o Vitor Lotufo, o Iopanã, então tantos outros que fizeram parte também dessa pesquisa. Então, a partir, né, da experiência do professor Polilo, que eu acho que foi a primeira que realmente se propôs a investigar esse processo de formação de estruturas de arquitetos, foram sendo identificados outras propostas, tanto de reformulação integral de cursos, quanto de propostas de instrumentos de reformulação, né, ou de construção de instrumentos didáticos. Além do professor Polilo, nesse mesmo período, a gente identificou que na FAUSP outros professores, como o Margarido, o Mário Franco, já estavam trabalhando com metodologias diferenciadas de ensino, a partir da aproximação com a questão da história, da teoria, né, das estruturas, de trabalhos práticos, modelos, enfim. E são esses professores que fomentam o primeiro encontro nacional, né, de ensino de estruturas. Nesse encontro, o único arquiteto que esteve presente foi o Zanettini. Então, a gente já percebe que teve uma mudança também no cenário de professores que trabalham, né, com a questão estrutural para o ensino de arquitetura. Paralelamente, né, nos anos 70, a gente também começou a identificar algumas experiências e iniciativas diferenciadas que estavam sendo empreendidas especificamente em escolas de arquitetura por arquitetos. Então, nesse momento, a gente identificou experiências na FAU Santos, na Faculdade de São José e na FAUSP também com curso integrado de primeiro ano. Na Farias Brito, que foi uma experiência do professor do Vitor Lotufo, que começou a utilizar protótipos em escala real. A experiência da Belas Artes, que o Iopanã, a Mel, o João já relataram como sendo um período de muito aprendizado e que acabou, mesmo essas experiências iniciais sendo muito curtas, elas acabaram fomentando várias outras iniciativas, chegando até o momento que a gente aqui está presente, né, para discutir iniciativas mais recentes. Por exemplo, né, a gente consegue perceber influências na organização da proposta da disciplina de sistemas estruturais a partir dos anos 80 da PUC de Campinas, mais tarde da disciplina industrialização da construção, né, encabeçada pela professora Mel, pelo professor Maxim, na reformulação do curso da São Judas Tadeu, depois também na reformulação do curso da Unimep, no próprio canteiro experimental da FAUSP. Então, o professor Antônio Batalha, que inicialmente idealizou o canteiro, ele é egresso dessa experiência da Belas Artes, que o professor Ronconi depois continuou. E algumas experiências até mais recentes também, que a gente começou a observar. Eu contei também com a participação do Roberto, né, da Leta, que relataram justamente a proposta de reformulação do curso da PUC Minas, que foi incentivada também por essas outras referências. Mais recentemente, né, que o João apresentou ontem, então não vou aqui me alongar, que foi a experiência do canteiro escola da USP, que então ainda era escola de engenharia no Areal. O que eu acho que foi interessante, né, é que eu não vou citar todas as experiências que foram, na verdade, que estão presentes na dissertação, mas o que a gente conseguiu perceber
é que existiram tantas experiências de tentativa de reformulação geral dos cursos, de tentativas de entender o processo de formação em arquitetura, e também algumas iniciativas mais específicas de desenvolvimento de meios, como caminhos, né, formas de aproximação do conhecimento sobre estruturas. Uma questão que a gente estava discutindo, né, que é importante a gente frisar que esses instrumentos são meios, eles não são fim em si. Então, às vezes, a gente acaba se confundindo com os modelos da solução que vai resolver todos os problemas do ensino de estruturas ou o próprio canteiro. Então, aqui a gente está tentando, né, aproximações desse conhecimento. Então, desde os modelos físicos, dos protótipos, experimentações construtivas em canteiro, organização de laboratórios para práticas de ensino e de extensão, e mais recentemente, né, a partir dos anos 2000, a gente também identificou experiências com o uso de recursos computacionais, como algumas foram relatadas aqui. E agora eu acho que vou passar, né, para o professor, que eu acho que ele vai relatar melhor algumas dessas formas de aproximação desse conhecimento a partir da experiência do canteiro da FAUSP. No final já não consigo falar mais nada. Obrigada. Boa tarde para todos, né? Queria primeiramente agradecer o esforço da comissão organizadora para receber a todos nós aqui com esse carinho, né, e com essa eficiência. É difícil organizar um encontro, então queria valorizar o trabalho da comissão e agradecer a oportunidade de vir conversar com vocês sobre o canteiro experimental lá da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde eu sou empregado, né, sou empregado da Universidade de São Paulo, trabalho na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e estou lotado no Departamento de Tecnologia. Tem uma ousadia lá de falarem que eu sou professor de Tecnologia. Na verdade, eu acho que eu sou professor de Arquitetura, né? Entendo muito pouco de estrutura, não sou professor de estrutura, entendo pouco de construção, não sou professor de construção, mas uso esse espaço do canteiro e o espaço da disciplina do primeiro ano para fazer as discussões que eu acho que são importantes para o processo de formação. A oportunidade de estar aqui nesse encontro, é o primeiro que eu participo, né? É uma oportunidade bacana de rever velhos gambás que conheci ainda jovens professores e que trabalharam de maneira definitiva na formatação da minha visão, né, das coisas e do que a gente vai discutir. Então, todas as coisas que eu vou mostrar aqui devem, honestamente, ser compartilhadas com todas essas pessoas, né? Iopanã, Mel, João Marcos, Vitor Lotufa, né? Sim, vou ser injusto, vou esquecer pessoas que falaram, mas não é um processo... A organização e os erros, obviamente, são meus, e os acertos fazem parte desse processo de discussão que a gente vem mantendo há muito tempo. A gente ainda se encontra, conversa sobre essas questões, um conta para o outro que acha que está descobrindo, o outro fala, não, mas isso aí é bobagem, não, isso é legal, não sei o quê e tal. Quer dizer, esse processo é um processo importante que a gente mantenha vivo, né? Eu trabalho na Universidade de São Paulo há 20 anos, sou formado em arquitetura há 30 anos, entrei velho na escola de arquitetura, tive outros percursos anteriores, para justificar um pouquinho por que o IOPA está com 5 anos ainda, tal, né? Bom, algumas coisas que eu acho que são importantes quando a gente pensa no canteiro experimental. Eu acho que a gente tem que entender sempre que é um lugar de produção de conhecimento. A gente tem que ter algumas metas. Às vezes, as tangíveis são fáceis da gente compreender, mas tem umas intangíveis que eu acho que a gente tem que pensar nelas. Vamos discutir como é que a gente pensa em que técnicas, né? Como a gente faz a escolha dessas técnicas construtivas e didáticas, né? Bom, historicamente a gente convive com essa questão de pensar que saber e fazer são coisas distintas. E isso não é uma ilusão, né? A nossa sociedade vem se estruturando assim.
o pessoal da turma do fazer, a turma do trabalho, é desvalorizado constantemente, né? A gente tem agora tem um grupo de estudantes no Grêmio da faculdade que tem entendido uma proposta, que é, na recepção dos calouros, fazer ali o dia da lavagem da FAO. Porque durante a semana de recepção de calouros, a FAO vira uma bagunça, uma balbúrdia, papel, tinta, cerveja, tudo jogado por lá. À noite, vem uma turma invisível, uniformizada, limpa tudo, e no outro dia a escola está limpinha, de novo, para mais um dia de festa, de recepção. Isso numa escola cujo um dos pressupostos mais importantes é construir um mundo melhor, um mundo mais justo, com espaços mais adequados, e a gente vai se esquecendo disso. Quando a gente vai para o canteiro de obras, tão importantes quanto o engenheiro, o arquiteto, são o ferreiro, o pedreiro, o trabalhador. Um já foi, os colegas já falaram aqui, né, expropriado ali da autoridade sobre o seu saber, mas expropriado dos seus meios de reprodução, né, de ganho. E daí, para esse, a estrutura paga um salário por hora. E daí paga um salário por mês para o engenheiro e para o arquiteto. E muitos de nós acham que isso é uma vantagem, isso nos distancia desse meio produtivo, como se fôssemos diferentes e mais importantes nessa ação. Bom, é importante que a gente, então, talvez pudesse pensar que saber igual a fazer, né? Eu acho que é interessante e eu prefiro pensar sempre que saber e fazer são situações que vão se alternando em diversos momentos, não acontece um atrás do outro, acontecem simultaneamente, são progressivos e constroem o tempo inteiro suporte para que a gente queira saber mais, para que a gente possa fazer mais, para que a gente possa transformar mais, para que a gente possa construir mais, né? Então, se saber fazer é uma coisa que a gente deve compreender como a curiosidade mais genuína, a curiosidade mais universal que a gente possa ter, né? Essa curiosidade que nos leva, talvez, a pensar um dia, sei lá, abraçado com o nosso significante Oder, ali para puxa, será que eu vou levar você para a Lua? E esse desejo, historicamente, se reproduzindo na sociedade, e a gente vai para a Lua e já não é suficiente, e quer ir para Marte, e quer... essa curiosidade, eu acho que ela talvez nos coloque num estágio importante dentro do nosso planeta, né? Quais as metas que eu acho que são importantes a gente lembrar no canteiro, né? Eu peguei aqui uma fala do Einstein, pegando esse finalzinho aqui da fala, que o nosso aluno, né, ensinar ao aluno, ele deve aprender a entender o que motiva os seres humanos, suas ilusões, seus sofrimentos, para que possa ter um relacionamento adequado com seus colegas e com a comunidade. Quer dizer, a gente, às vezes envolvido aí com essa questão da estabilidade, da construção, da flexão, da flambagem, acaba esquecendo de uma coisa importante que estrutura esse nosso caminhar aí pelo tempo, que são as emoções. As emoções são importantíssimas na tomada de decisões, no recuo dessas decisões, na possibilidade de ter um espaço de fazer uma relação de ensinagem e aprendizagem, uma relação que transforme esses dois lados o tempo inteiro, né? Por que o canteiro é um espaço interessante para isso? Pegando aí esse trabalho do Dale, a gente vê que a possibilidade da gente guardar, da gente trazer consigo as coisas pelas quais a gente passa, pelas quais a gente vive, e a gente vive inteiramente, né? A gente vive com a razão, com a emoção, é muito maior quando a gente trabalha diretamente, né? Então, o canteiro, um lugar onde você vai trabalhar, vai se expor ao sucesso, à revisão do teu processo, é um suporte muito interessante para a gente desenvolver esses processos de ensinagem e aprendizagem. Mas daí, que técnica a gente vai trabalhar no canteiro? Então,
sei lá, você começa a trabalhar com terra crua, vem alguém e fala, o teu canteiro é um canteiro de técnicas retrospectivas, né? Como se usar a terra fosse algo do passado e não algo que a gente está trabalhando hoje com bloco de taipa compactada, pré-moldado, colocado em cima de caminhão, levando, enfim. Ou então você começa a trabalhar com aço e alguém fala, não, está trabalhando aí no canteiro de aço, de construção industrializada. No fundo, é muito difícil, e talvez eu acho inútil a gente pensar, entrar por aí nessa questão, né? Se a gente olhar esse gráfico aqui, lá em cima a gente tem o tempo da vida humana, embaixo o tempo de duração das técnicas, né? Eu nasci mais ou menos por aqui, assim, né? Então, onde estava começando a viver mais e as técnicas viverem menos, né? As soluções, os arranjos de técnicas viverem menos. Eu comecei a trabalhar muito cedo na área de desenho e projeto, com 15 anos de idade. Eu comecei a trabalhar, usava régua de cálculo, né? E hoje a gente está com todos esses instrumentos que a gente está discutindo a validade deles aqui. Então, pela minha vida, passou essa coisa toda, né? A gente pegar uma máquina de calcular que não tinha memória. Daí, essa máquina tem 49 passos de programa, que avanço, que bacana, tal. Eu converso às vezes com isso. Fazia uma brincadeira. Hoje eu já não tenho mais coragem de fazer com tanta certeza essa brincadeira. Com os estudantes, falava, olha, é bem possível que quando vocês saírem da escola, lá na USP, a maioria dos estudantes termina o curso em 7 anos. Ninguém faz em 5, né? É uma ilusão, 5, a gente continua falando que é 5 anos o curso, mas de verdade não é. Então, se daqui a 7 anos, quando vocês saírem da escola, eu vou saber com que técnica vocês vão querer trabalhar. É provável que vocês tenham um pendrive, coloquem o pendrive lá no meio do terreno, apertem, e ele faz uma projeção holográfica ali da construção. Daí você aperta o botãozinho no teu celular, vem um robozinho e começa a botar tijolo. Eu achava isso uma ficção, e já não é, né? Quer dizer, esse pendrive já existe, o robozinho já existe, falta juntar os dois e o treco fica barato. Então, como é que a gente pode pensar na técnica? O que é que a gente, talvez, valesse a pena pensar e levar lá para o canteiro? Questões que são questões mais conceituais, que podem ser aplicadas em vários momentos, né? Então, no canteiro experimental, eu acho que a gente trabalha procurando contra essa história de divisão entre teoria e prática. Por exemplo, a minha disciplina, lá na FAO, é considerada como disciplina teórica. Então, eu tenho 150 alunos e hoje eu tenho 2 professores oficiais na sala de aula, eu e mais um colega. A gente tem um terceiro que é um professor temporário, vai virar abóbora no final desse ano, né? E a gente trabalha também com um estagiário pai, a Carol, uma estagiária. A gente tem um programa lá na universidade que chama Programa de Aperfeiçoamento de Ensino. Então, na pós-graduação, alguns alunos que têm algum interesse pela docência ou que têm uma bolsa CAPES, que obriga a fazer esse programa, fazem um estágio de docência que é acompanhado por um professor. Entender que no canteiro, o objeto construído, a gente deve ter um desapego com o objeto construído, porque ele pode ser reconstruído várias vezes, né? E ter uma atenção maior com o método pelo qual a gente se aproxima do problema. Quer dizer, diminuir a velocidade com a qual a gente elabora a solução. Às vezes a gente olha muito rapidamente, o diagnóstico que a gente faz é muito rápido, na vontade de ter, acho que o Yopanam falou assim, ter uma resposta pronta, né? Então, vale a pena a gente refletir um pouco como a gente monta esse método de aproximação do problema e nele fazer valer a visão sistêmica da arquitetura. Não significa a gente desprezar os aspectos analíticos que sejam relevantes em algum momento, mas a relação sistêmica permite que a gente reflita sobre qual a condição que a gente vai oferecer real para a construção que a gente está propondo. Eu não estou lembrando o nome do arquiteto que me veio agora pensando nisso. Uma vez eu vi uma palestra daquela TED de um arquiteto inglês que me chamava a atenção porque ele fez ali nas Bahias, ali em Paddington,
uma ponte que é um círculo assim, que abre. Vocês lembram disso? Thomas... Essa Baía de Paddington tem algumas travessias que são móveis, e essa ponte, que é uma passarela, não é uma ponte, uma passarela, é um círculo, e depois, por um movimento próprio, ali, com os montantes, ela abre e forma a passarela. Tal. Todo meio-dia eles fazem ela abrir e fechar. E esse cara fez um stand de exposição, uma exposição lembrando a importância da ciência que os ingleses desenvolveram no estudo de sementes. E ele faz ali um invólucro interessante, com fibras de vidro enormes, parece um inseto peludo assim. Então, do lado de fora, essa fibra de vidro recebe a luz do sol. Embaixo ela tem uma semente, e essa semente é iluminada por essa luz, você entra ali para visitar o treco, é bonito, tal. E eu lembro que nessa palestra, alguém perguntou para ele, escuta, mas e quando chove? Porque esse treco estava ao ar livre. Como é que tem um tubo de fibra de vidro, tem outro, fibra ótica, um tubo de fibra ótica, outro tubo. Entre os dois, há uma superfície ali que pode escorrer água, como é que é isso? Não, a gente pegou uma resina importante, que aplica aí nesse treco. Daí a pessoa que fez a pergunta, isso está nessa palestra até, dá para vocês acharem, acho aí. Pergunta, mas como é que entra lá? Ele falou, não, nós tivemos sorte. Achamos um trabalhador que era magrinho, baixinho, uma pessoa bem mirradinha e tal. Eu falei, bom, mas caramba, que raio de projeto é esse que você conta com a existência de um ser humano magrinho, mirradinho, para entrar naquele negócio? E se a gente for olhar alguns projetos por aí, sei lá, Cité de la Musique, lá, o cara tem que entrar, rastejar de costas por baixo de umas pedras, para parafusar, pedaço por pedaço. É uma questão que a gente deve refletir. E se a gente pensa a arquitetura com essa visão sistêmica, a gente pode chegar nessas coisas, né? Pode chegar na marmita com o relógio, lá o ovo cortado no meio do nosso trabalhador na construção civil, pode chegar no régio salário dos professores, que o Iopanã fez com que a gente lembrasse. Mas eu devo dizer que a USP está trabalhando de maneira eficiente para que a gente não seja mais chamado de Marajá. Nós vamos para o 3º ano sem reajuste salarial. A proposta da reitoria esse ano foi reajuste zero. Reajuste zero. Interessante. Acho que a convivência dos técnicos do laboratório é muito importante. A gente tem hoje um técnico, quando o laboratório começou, nós tínhamos contratados 2 técnicos da construção civil. Um dos técnicos faleceu e a reitoria pegou a vaga e não devolveu a vaga. Então a gente ficou com um técnico. Nós somos uma estrutura que cresce diminuindo, já fazendo uma reengenharia, né? Mas é muito importante ter a presença do técnico. É importante que no canteiro convivam o professor, o técnico e o estudante. Porque o que vai nos juntar no canteiro é um problema, né? É um problema a ser resolvido. E essas 3 pessoas vão ser seduzidas por esse problema, invariavelmente, se ele for um problema que elas considerem importante. E despejarão na construção desse problema olhares construídos por percursos de vida totalmente diferentes, mas mediados pelo objeto a ser resolvido. Então, numa conversa que fica muito franca, né? Eu acho que esses olhares integrados é, de fato, cultura que se manifesta aí no processo de construção. É importante fazermos a distinção. O canteiro, nas escolas, não tem nada a ver com o canteiro de obras. Absolutamente nada a ver, né? No canteiro de obras, a gente não quer o erro, quer produtividade, né? Quer menor gasto de material, menor tempo. E na escola, o contrário. Na escola, aquele caminho que não deu que não deu certo, ele é uma trajetória, um percurso que deve ser muito valorizado. Porque a gente pode acertar pelo acaso, pela sorte, né?
A gente pode fazer alguma coisa certa, achar que dominou aquilo, e a próxima vez que repete, um evento qualquer que não aconteceu no primeiro momento, desmonta ali a nossa solução. E ao contrário, se a gente vai compreendendo a possibilidade dos erros, reconhecendo a possibilidade dos erros, a gente vai cada vez mais diminuindo, né, a possibilidade, ou aumentando a precisão da nossa solução, né, da solução que a gente tenta montar. Porque no fundo é isso, a gente quer organizar soluções consistentes, né, o tempo inteiro. Então no canteiro experimental, o Bob falou, a culpa, o evento católico não pode ter, né? A gente tem que se libertar disso completamente, na vida, né? Mas o canteiro é uma boa ferramenta para isso. Também não se trata de levar o estudante para praticar habilidades construtivas. Eu não levo nenhum aluno para o canteiro para aprender a fazer parede de alvenaria, para aprender a fazer viga de concreto, para aprender a fazer argamassa armada, para aprender a trabalhar com ETFE. Ninguém vai com esse objetivo. Eles vão para o canteiro para construir algo que eles começaram a elaborar no plano abstrato, que desenharam, fizeram um projeto. Claro, se na hora que eles estão organizando essa solução, a argamassa armada é a técnica que eles têm que usar, lá no canteiro a gente vai discutir a argamassa armada com todo o rigor necessário. A argamassa armada com a cura submersa, vamos poder verificar a alta taxa de cimento por metro cúbico, vamos discutir as diferenças entre armadura distribuída, armadura localizada, os cuidados que tem que ter com o tratamento da superfície, bom, enfim, por que a argamassa armada é uma lâmina e se estrutura rigorosamente pela forma que a gente coloca no projeto, coloca pela peça, então não é chutado quando você vai trabalhar a técnica construtiva, mas ela não foi o que trouxe o estudante para o canteiro, foi a curiosidade que ele começou a organizar lá no projeto, quando ele falou, vou fazer uma mesa, por exemplo, vou fazer uma estante para minha casa, é isso que ele vai lá atrás e vai se enfrentar lá com as dificuldades e possibilidades da argamassa armada. E nesse processo, o estudante vai se construindo, vai percebendo as suas potencialidades, vai percebendo as suas dificuldades. O CERT tem uma definição que eu acho que é bacana, ele vai construindo a sua autonomia, ele vai amadurecendo. A autonomia, nessa definição do CERT, é a capacidade que a gente tem de manejar os próprios recursos sem que outra pessoa precise dizer para mim que eu tenho esse recurso. Quer dizer, a hora que eu começo a conhecer os meus recursos e começo a organizar os meus recursos para solucionar um problema, eu fico mais maduro, eu estou mais autônomo, né? E, no fundo, eu acho que é isso que a gente quer, que o nosso estudante apresente, saia, né? Você vai me ajudando com o tempo, né? Alguém vai me ajudando. Bom, então vamos falar um pouquinho lá do canteiro experimental da FAUSP, que tem essas coisas que dá a impressão que, quando eu fiz o projeto lá do canteiro, essas coisas todas estavam na minha cabeça. Não é isso, não. A gente vai descobrindo isso ao longo dos 20 anos de trabalho lá no canteiro, que agora é mais fácil organizar o que eu acho importante. O fato de eu lá na pós-graduação também trabalho com uma disciplina que chama Pedagogia Aplicada ao Ensino de Arquitetura e Urbanismo, me fez também estudar bastante desses processos mentais, pedagógicos, didáticos, bom, me ajudaram a entender as possibilidades do canteiro. O canteiro tem esse nome, o nome oficial do canteiro é Canteiro para Espaços Experimentais de Arquitetura, Antônio Domingos Batalha, numa homenagem ao professor Batalha. E esse nomão, Canteiro para Espaços Experimentais de Arquitetura, é porque isso eu tinha um medo, lá no começo, há 20 anos atrás, que passassem a chamar de canteiro de obras, né? Eu não queria isso, eu botar um nome que ninguém confunda com essa história. O professor Batalha, a professora Elisabetta Romano e a professora Érica Yoshioka usaram o canteiro de obras do prédio anexo, lá o prédio projetado pelo Gasperini, que é a nossa maquetaria, a nossa oficina de metais e resinas, usaram o canteiro de obras daquele prédio para fazer umas primeiras experiências construtivas com os estudantes. A gente não tinha ainda sequer o terreno para o canteiro de obras. O professor Batalha, como disse a Mel, já nos olha lá das estrelas, né? A professora Beta está em João Pessoa, trabalhando, e a professora Érica aposentou-se o ano passado, né? Então,
sobrei eu lá de intruso nessa história do canteiro. Mas eu entrei aqui em São Paulo, na USP em São Paulo, em 97. Em 98 a gente inaugurou o canteiro, falar um pouquinho da história dele até hoje. Lá em 97, esse era o terreno que a gente tinha para montar o canteiro experimental. Esse terreno foi um objeto de negociação. A gente vai ver uma coisa pronta, dá a impressão também que ela é meio fácil, mas assim, o espaço que a USP, que a FAU tinha para montar o canteiro, era perto da escola da veterinária. Dá mais ou menos, andando internamente na USP, uns 10 minutos de ônibus, né? Então, assim, hoje esse terreno está a 200 metros da FAU. E os alunos, às vezes, acham longe. Há professores hoje, 20 anos após a inauguração do canteiro, que nunca foram ao canteiro experimental, que não conhecem o canteiro. Então, é importante... A gente conseguiu barganhar. Isso aqui era ampliação de um estacionamento. Naquela época, a universidade achou mais importante o canteiro. Então, é importante que o canteiro, como espaço institucional, ele faça parte do projeto político-pedagógico da escola. Ele tem que ser algo que seja pensado pela escola, considerado importante pela escola. O da FAU ainda não faz parte. A gente está fazendo a revisão do projeto político-pedagógico, que o nosso vale até 2018. Vamos ver se agora a gente consegue colocar. Então, assim, 20 anos de trabalho, hein? Ele fazendo parte da estrutura institucional, ele deve lutar para ter um centro de custos, para ter posições de contratação no quadro de funcionários e para ser interdepartamental. Muita gente acha que o canteiro é da área de tecnologia e quando a gente montou a proposta, falou, não, ele tem que estar vinculado à diretoria da escola. A gente pode trabalhar todas as áreas da curiosidade humana no canteiro. E daí acaba ficando um estigma que ele é da tecnologia. É importantíssimo que ele tenha um espaço físico, né? Ele tem que ter um local específico, um projeto para ele, instalação, dado, energia, voz, tem que ter ferramenta, equipamento. Quando eu fiz, lá em 2002, eu fiz uma pesquisa sobre canteiros experimentais, existiam muito menos do que hoje, mas era obrigado a ter um tal de laboratório de construção, lá pelo MEC, né? Eu gosto de dar esse exemplo para a gente pensar. Eu visitei uma escola que tinha um portão que abria duas folhas que deveriam virar 180 graus. Uma delas virava, a outra emperrava num desnível do terreno. O espaço entre onde essa folha do portão emperrava e o muro era o canteiro que a escola considerava, o canteiro experimental deles. Quer dizer, tinha 2 metros por 2 metros, um pouco de areia, cimento, algumas enxadas. Enfim, tem que ser mais que isso, né? A gente, quando estava fazendo o projeto lá, pensei em ter uma estrutura com paraboloides rígidos, não tinha dinheiro e tal, a gente acabou indo para uma estrutura tensionada, tracionada aqui, com paraboloide, que deveria ser bastante explícito. A primeira cobertura que a gente fez lá era assim, o paraboloide era até... A gente olhava na costura da membrana e enxergava o paraboloide. Mas daí eu era recém-ingresso na escola. E o meu ajuste fino de qualidade ainda não estava nivelado com o que é possível no serviço público. Daí eu cheguei e mandei devolver a membrana. Ela estava instalada, falei para a empresa, porque ela tinha 4 rugas, assim, 4 rugas, imagina, temos tantas hoje, né? Assim, e daí eu impliquei com as rugas e falei, tira fora. E eu só tinha conseguido fazer aquela modelagem porque essa empresa estava recebendo um engenheiro japonês que estava doido para fazer esse tipo de estrutura e tinha trazido, na época, lá uma metodologia de cálculo e fez essa estrutura. Quando eu devolvi a estrutura, eles devolveram o japonês, porque falaram, pô, mandaram o cara embora, estava dando prejuízo. E daí montaram a lona que a gente tem hoje lá, que na verdade é uma barraca de exército, porque eles botaram um cabo aqui assim, ela imita essa forma, mas não é mais uma estrutura ativa, né? Bom, na verdade, eu não sei nem por quanto tempo ela vai continuar lá, porque ela era para durar 8 anos, está há 20, furando, e a gente não está conseguindo trocar.
Bom, o que a gente tem lá? A gente tem uma área de 3 mil metros quadrados, essa membrana cobre 380 metros, ela está implantada ao lado da maquetaria, próxima da escola. Então, isso aqui só para a gente ver, tem projeto de elétrica, de hidráulica, o piso foi armado para a gente passar com peças de diversas cargas, e a gente continua mexendo, né? Aqui a gente fez uma ampliação com contêineres para ser um almoxarifado. A gente usava o almoxarifado na oficina do Lame, fomos despejados. Aqui tem uma construção, o LCC, e aqui projetos ainda que a gente quer realizar lá. Essa aqui é a implantação, a gente tem o edifício da FAO, o edifício Artigas, aqui o Gasperini, que é o Lame, as oficinas, e aqui o canteiro experimental. Então ficou um conjunto interessante de acesso, e é uma infraestrutura muito rica, né, que eu acho pouco utilizada pelo curso como um todo, né? A gente reclama da pobreza, mas é muito o que a gente tem, né? A gente reclama da pobreza porque, claro, queremos mais, sempre, trabalhar mais. Isso aqui na época da inauguração do canteiro, aqui já o canteiro trabalhando, algumas modificações de projeto, as baias vieram para essa posição, esse é um pátio de carga, acesso aqui para veículos, alguns exercícios aqui em andamento, né? Bom, como é que a gente aborda o processo pedagógico nisso? Eu tenho o privilégio lá de trabalhar com os alunos do primeiro semestre e do segundo semestre. Então eu tenho 150 alunos que ficam com a gente um ano. Então é um privilégio porque às vezes a discussão que a classe quer fazer, você queria fazer só lá na frente, mas a classe está com aquela questão. Então como você vai estar com eles o ano inteiro, você pode transitar um pouco com liberdade, um pouco não, bastante, né? Com bastante liberdade por esses problemas. E daí o que a gente fez é o seguinte, os alunos começam a ter disciplina de estruturas lá no quinto semestre. Isso sempre me incomodou muito, porque há um mantra na minha cabeça que os alunos brincam lá, porque eles são obrigados a repetir esse mantra diariamente, forma igual estrutura. Se há uma forma, há uma estrutura. E se há uma estrutura, há uma forma. Em qualquer área, em qualquer material, em qualquer campo do conhecimento humano. E como é que você pega um garoto ou uma garota que vai trabalhar com arquitetura e vai discutir estrutura com ele só no quinto semestre? E até lá ele faz o quê com o desenho dele? Aprende que são coisas separadas, diferentes. A gente precisa começar a fazer essa discussão logo de cara, a hora que ele chega. E a hora que ele chega é a melhor hora. Porque a hora que o estudante entra na escola, ele topa qualquer coisa. A gente brincou outro dia, topa até beijo na boca, brincadeira, com todo respeito. Mas ele está topando qualquer coisa. Você propõe, o aluno está no primeiro semestre, acabou de entrar, passou no vestibular, que vitória. Você fala para ele, vamos a pé até Ouro Preto? Ele fala, vamos, professor. Assim, esse é o momento que a gente consegue, talvez, trazê-lo de uma formação ali do colégio para um outro nível de curiosidade, puxar a curiosidade do estudante e mandar ali para o planeta, né? Então a gente começa a trabalhar o tempo inteiro as questões estruturais do ponto de vista dos fenômenos estruturais. Então a gente desenvolveu uma série de modelos, né? Vocês estão vendo aqui a ponte de Forth, aquela lá da Escócia, replicando um modelo que foi feito em 1891, né? Acho, por aí, né? Para explicar que a solução era uma solução viável. Aqui, uma brincadeira que eu mostrei, a gente vai desde discutir a altura estrutural de uma peça aqui, que é uma ripinha, até montar uma tesoura de polançô, uma viga vagão, usando essas mesmas peças. E o que essa foto mostra, alguns estudantes aqui sentindo a ordem de grandeza da força horizontal quando você retira o tirante de uma tesourinha qualquer, né? É bem bacana. Aqui, olha, a gente vê um transporte de uma carga aqui. A origem disso, você lembra? Até dei uma foto dessa para você, uma para o Vitor. Era uma matéria na Folha de São Paulo, isso pode falar, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos atrás. A Folha de São Paulo, aquele jornal
quase jornal que tem lá em São Paulo, falava de uma greve de produtores de leite em busca de melhores preços. Essa era a matéria. E passava alguns trabalhadores rurais carregando lá um recipiente de leite. E carregavam desse jeito aqui. E eu achei estranho botar o braço torto assim para carregar. E daí, o fato de eu ter estranhado essa foto, olhei para ela e falei, caramba, eles estão montando uma treliça aqui, né? Estão fazendo uma treliça, essa barra está aqui para funcionar a compressão, essas duas estão atirantadas, se o cara botasse cada um de um lado aqui, eles iam bater cabeça um com o outro, então eles andam um pouquinho desconfortáveis, mas carregam essa carga com muito mais conforto. Essa foto, eu uso essa foto até hoje, dizendo para os alunos, olha, a gente tem que olhar o mundo agora desse jeito. Mesmo que o cara fale de preço de leite, a gente tem que olhar o preço do leite, é claro, vamos beber o leite. Mas temos que olhar também essas outras coisas que estão no contexto, né? A gente tem que estar aberto para fazer outras conexões o tempo inteiro. É isso que vai fazer com que a gente possa nos distinguir, né, de uma forma ou de outra em alguma ação. Bom, os meninos fazem isso e no primeiro semestre eles vão para o canteiro para trabalhar a escala do modelo. Então a gente vai trabalhando em sala de aula essas questões dos fenômenos estruturais, a discussão é muito ampla, a gente vai de fundações, de contenções, a gente vai discutir tração, compressão, mas vamos discutir uma série de questões na sala de aula, mostrando obras de referência, procurando fazer um olhar meio raio-x nessas obras, e vamos preparando o tempo inteiro, durante esse período que a gente está em sala de aula, a gente usa sala de aula, usa estúdio e usa o canteiro. Em sala de aula, o máximo possível, a gente vai trazer os meninos para fazerem sistemas estruturais com o próprio corpo. O Iopa mostrou aqui algumas fotos, tá? A gente até deu risada, aqui, os meninos fazendo umas pontes. A gente faz bastante disso e procura trazer, são 150 alunos, é difícil. A gente tem lá um esquema de voluntários, daí se o menino não é voluntário, a gente já identifica os voluntários, né? Aquele que olha para cima, a gente conversa tudo isso com eles, né? O que olha o relógio na hora que você pergunta, são sempre atos que denunciam o voluntário, né? O estudante que quer vir participar. E a gente vai trabalhando com eles no sentido de começar a construir com essa multidão alguma experiência que seja comum a eles. No sentido de buscar, na teoria do conhecimento significativo, conceitos subsunsores, que a gente possa apoiar a discussão que a gente quer aprofundar um pouquinho mais para frente. O Asselberg falava assim, se eu tiver que dizer uma única coisa com a qual o professor deve se preocupar, é com o que o seu aluno já sabe sobre qualquer coisa, para você apoiar-se nisso para desenvolver o tema que você quer desenvolver. Se a gente estiver trabalhando com 10 estudantes, isso é fácil, você conversa, sabe que o cara almoçou, sabe se ele brigou com o namorado, com a namorada, né, se pegou congestionamento, se nadou no fim de semana, você sabe mais da vida do estudante. Com 150, não dá. Então, o que a gente faz é procurar construir experiências comuns para nelas a gente conseguir apoiar uma estrutura de discussão. E daí, esse processo inteiro vai acontecendo e a gente propõe um desafio para eles, que é construir uma cúpula na escala do modelo, que a gente está trabalhando aqui, uma cúpula catenária com blocos de gesso, cuja única informação que a gente dá é a fórmula da geometria da catenária. Por que catenária e não arco pleno? Porque o arco pleno, na minha opinião, é uma armadilha para a gente. A gente acha que domina o arco pleno, que a gente conhece. Fala, ah, não, o raio é igual a flecha, sei tudo sobre o arco pleno. E isso é uma ilusão, a gente não sabe tudo sobre o arco pleno. Mas daí, como a gente acha que sabe, a gente não olha para ele com tanta curiosidade. A hora que você fala da curva catenária, que traz ali o cosseno hiperbólico de presente, o menino fala, pô, cosseno hiperbólico, o que é isso? E daí começa a olhar para essa curva com mais atenção. É só por isso que a gente usa a curva catenária. Claro que depois a gente discute a adequação dela, os esforços de compressão, a resultante horizontal menor que a gente tem, mas no começo o que a gente quer é atrair a curiosidade
pela ignorância do assunto que o estudante ou a estudante apresentem. Só isso que a gente faz. Só que lá no estúdio a gente pede para ele projetar um uso para essa cúpula, são todas iguais, vão sair 20 cúpulas, a gente faz 20 equipes, são todas iguais, ele vai projetar um uso, que é só para poder avaliar, a gente pede que ele faça 3 aberturas na cúpula, então para avaliar posicionamento dessas aberturas, ele tem que pensar um uso para a cúpula. E como eles estão na escola de arquitetura, eles querem projetar alguma coisa para alguma coisa, né? Então, estão lá desenhando isso. E a gente pede para eles construírem um gabarito, uma ferramenta construtiva para montar a cúpula. O gabarito, a gente pede um projeto que informe a construção. E, bom, agora eu vou desmascarar a minha disciplina aqui. Mas a gente dá sempre um susto. A gente fala, ó, a gente vai pegar o teu projeto e dar para a Nália construir. E você vai construir o projeto que o João fez. Então o aluno fala, meu, sim, porque a tendência de desenhar o mínimo e deixar no discurso o que você está pensando é muito grande no primeiro semestre. O aluno desenha o mínimo, você olha e fala, mas e isso aqui? Daí ele vem com o discurso, você faz isso, faz aquilo, monta isso, faz aquilo, põe aqui, empurra ali. Bom, mas isso aqui você tem que estar aqui escrito, né, no projeto, para isso que serve. Eu voltei aqui sem querer, né? Então vocês estão vendo aqui gabaritos todos diferentes. Então o que parece às vezes um exercício que pode ser monótono, porque ele é todo igual, é um exercício muito interessante. A gente está querendo até falar mais sobre esse exercício, porque, bom, a gente tem plantas em diversas alturas, dá para explorar muito isso. Então a gente está vendo agora gabaritos sofisticados, mais simplificados, um barbante, e vão construindo lá a sua cúpula. Daí a gente faz um teste de carga, que a gente quer que seja dramático. No começo a gente usava água como carga, mas dava um trabalhão tirar essa água, botar de novo, para não jogar fora a água, né? Para aproveitar. Daí um dia a física estava jogando fora umas barras de chumbo, eu peguei as barras de chumbo, derreti, fiz umas pastilhas lá, então hoje a gente não usa mais a água. Mas a gente vai até a ruptura da cúpula. Algumas vezes é possível a gente olhar algumas trincas, algumas rachaduras, e algumas vezes é possível discutir a origem dessas rachaduras, generalizar um pouco, levar para um plano mais geral. Dá aquela apertadinha lá, por favor. Não. Era outra apertadinha. Lá no meio, isso. É onde deve interromper. Você sai. Então, quando isso acontece, por exemplo, vocês viram, eu chamo de dramático, vocês viram a concentração dos meninos, né? Eles torcem, falam, não, minha cúpula vai aguentar 16 quilos, a sua é fraquinha, a minha vai aguentar 18, quase 20. E às vezes aguentam 260, 300 quilos de carga, né? Aí a gente começa a discutir a quantidade de matéria, a quantidade de carga. Ou, por exemplo, quando uma estrutura rompe a compressão, é desse jeito, não tem aviso, né? Explode. Daí dá para discutir por que não superarmar. Superarmar uma estrutura não significa um bom caminho, né? Você vai, se ela rompe a compressão, vai embora, não teve deformação. Então, enfim, dá para explorar muito esses exercícios. No segundo semestre, a gente, lá no canteiro, passa para a escala do material. Então, o estudante, ele faz um projeto do que ele quer construir. Isso é muito importante, porque só no primeiro semestre que a gente dá o exercício, vai ser uma cúpula. Não discuta, será uma cúpula. Daí para frente, o estudante decide o que ele vai construir. Porque é uma maneira de você garantir o vínculo dele com o trabalho que ele vai fazer. Então aqui a gente está vendo alvenaria portante, argamassa armada,
que o menino está começando a montar ali, ó, tá na argamassa armada na cura submersa, vai depois sair uma mesinha. Aqui um painel de cerâmica armada, painel Beno, né, tijolos armados. Uma outra coisa que a gente... Teve uma época na USP que a gente tinha uma bolsa trabalho, hoje não tem mais, tem retirado. Depois veio com outro nome, uma bolsa de manutenção do estudante, e agora já não tem mais. Mas essa aqui são meninas que estavam no 3º ano, trabalhando para construir um gabarito para a construção de uma cúpula catenária, em escala maior. Isso aqui é uma manipulação fotográfica, né? Esse gabarito teria uma haste aqui, que ia sendo colocada sucessivamente. Agora, esse aparelho rotor aqui, foram elas que inventaram, com o auxílio do torneiro mecânico, que existia lá, não tem mais também. Claro que já existia no mercado um aparelho rotor. Mas olha a experiência dessas meninas, que eu sei disso porque eu estava orientando o trabalho. Nunca tinham andado de carrinho de rolemã, nem sabiam o que era um rolamento. Então foram lá para a rua em São Paulo, a Florencio de Abreu, foram olhar as lojas de mecânica, de rolamentos, escolher o rolamento, desenvolver esse rotor aqui, fazer esse desenho do rotor. Não importa se é só uma ferramenta acessória. O processo mental, a organização dos processos mentais para fazer esse projeto vale para qualquer escala, vale para qualquer coisa. E daqui depois elas trabalhando com alunos do 2º semestre, construindo ali a cúpula. Bom, a gente constrói as coisas e parece que 3.000 metros quadrados é um latifúndio, né? Alguns professores falam assim, é um latifúndio, vamos fazer uma biblioteca lá e tal. Mas não é. A gente tem que demolir exercícios. E a hora que a gente demole esses exercícios, o material a gente tritura, consegue 2 granulometrias, e a gente usa isso para fazer outro material. Ou trabalhar uma argamassa, ou fazer tijolos. Depois vocês vão ver alguns tijolos que a gente faz com isso. Mas o que está embutido nesse trabalho é a discussão da responsabilidade com a geração de resíduo sólido que a gente tem na obra, como que lá no projeto você já está se preocupando com isso, como a tua decisão, o teu traço no projeto pode minimizar a existência do resíduo ou a quantidade de resíduo. Isso é com o aluno do 1º ano que a gente está fazendo essa discussão, né? A gente também usa o canteiro para fazer algumas oficinas. Aqui uma oficina livre, então vem quem quiser, né? Aberta à comunidade. Aqui a gente estava querendo ver, a durabilidade desses pilares de taipa ao ar livre, sem nenhuma proteção, trabalhando só com processos diferentes para estabilizar a terra. Então, algumas a gente estabilizou com cimento, outras com cal, outras com resíduo, outras não estabilizamos, e tem um deles que está até hoje lá na altura original, que é esse aqui, que foi estabilizado com cimento e cal. Depois, lá na optativa, eu pego alunos do final do curso, a gente trabalha em outra escala. Eu chamo aqui da escala do espaço construído. E os alunos, como sempre, decidem o tema que eles vão trabalhar. Aqui quiseram trabalhar com o Gate Art, lá de St. Louis, né? Projeto do Saarinen, e... bom, daí fizeram uma réplica 50 vezes menor. Vocês lembram lá que aqui tem 192 metros, 192 de altura, esse é o Mississippi, aqui embaixo tem um museu, né, um memorial, é um memorial à conquista do oeste americano, né, aquela matança de índios e búfalos, aquela limpada de terreno e tal, eles têm lá um memorial. Bom, daí os meninos, isso aqui ele é construído com aço, né, até a metade, a parede dupla de aço é preenchida com concreto armado, da metade para cima são só as paredes duplas de aço, o triângulo aqui embaixo tem, acho que 17 ou 16 metros de base, você pega um elevador, acho que aqui, pode vir para o mirante aqui, depois uma escada. Então, o material que eles acharam que chegaria mais próximo disso seria a argamassa armada. Então, resolveram trabalhar com argamassa armada. Então, tem desenho lá com computador, tem maquete, modelo com papelão, e aqui o pessoal trabalhando, fazendo as formas de argamassa armada, definindo a armadura, os passadores,
fazendo argamassagem, retirando e começando a montar o arco, né? Então, orientaram isso para o norte, geográfico. Essa parede aqui de tijolos representa o memorial. E ali montando. Esse é um dos técnicos que trabalha lá no canteiro. Aqui foi interessante. A gente tinha uma dificuldade grande em acertar o ângulo de cada peça. E o seu José Nascimento descobriu que se colocasse um sarrafo apoiado no extradorso da última peça aceitada, ele daria a tangente para colocar a próxima peça. A gente testou, deu certo, usamos essa técnica construtiva. Eu não conhecia como tinha sido feito o arco lá, na verdade, lá em Santa Luz. E depois achei um caminho, já descobri como é, e foi exatamente assim. Lá naquele arco de 192 metros, eles não colocaram sarrafo, né? Mas no extradorso do arco tinha um trilho, e sobre esse trilho subia um guindaste que levantava a próxima peça, né? Com uma precisão muito maior do que o que a gente obtinha aqui. Então, o seu Zé Nascimento, lá de Juazeiro, e o engenheiro alemão, que eu não lembro o nome, organizaram o pensamento da mesma forma. Trabalharam com ferramentas diferentes, distintas, mas organizaram o pensamento da mesma forma. É importante a gente conseguir descobrir essas coisas, né? Bom, aqui o arco concluído, uma foto, tem igual uma foto lá do Gate Art. Aqui o pessoal trabalhando com a abóbada das núbias. Olha que interessante, esse aluno aqui falou, mas a fórmula para a gente calcular a catenária é tão complicada assim, eu vou deduzir uma mais fácil. Ele passou quase metade do curso com essa correntinha esticada aqui, fazendo medições da corrente e tentando desenvolver uma fórmula que fosse mais fácil, para que ele julgasse mais fácil. Depois ele capitulou, mas ele teve o espaço para fazer isso, né? Ele e essa menina também montavam aqui umas estruturas, todos preocupados como desenhar aí a curva feita pela corrente. Construímos a abóbada, era muita gente nessa turma. Na optativa, eu tento trabalhar com 10 alunos, normalmente chega a 15. E aqui eu tinha, acho que mais de 20 alunos. A gente fez 2 abóbadas, construiu uma parede e saiu uma para cada lado. Daí, assim, teoricamente, a gente sabe que essa abóbada não tem uma função estrutural aqui, né, para essa parede, para a abóbada. Poderia ser uma parede de luz, só um gabarito para a gente saber o posicionamento do tijolo. Mas entre a gente saber isso e acreditar que vale, tem uma diferença. Daí a gente resolveu retirar a parede. Na hora de retirar a parede, a gente pôde discutir sobre a segurança do trabalhador na obra. Daí fizemos lá um exagero aqui de proteção, está todo mundo com capacete e tal. Mas quando é que você faz essa discussão na Escola de Arquitetura, que o teu projeto, que você tem uma responsabilidade com o trabalhador que está ali na obra, a partir do desenho, de como você imaginou que faz. Você vai botar um cara magrinho para entrar debaixo do piso ali, para fazer as coisas? Quer dizer, bom, derrubamos ali a parede, vocês estão me entendendo, né, o que eu quero dizer com a possibilidade da gente expandir o problema, né? Bom, daí faltava água. A gente tirou a parede, tiramos o último tijolo da parede, daí ficou vazio. É dramático aqui. Dá para fazer um belo memorial descritivo, né? Tijolo inclinado, esmagando o vazio. Dá para fazer uma poesia ali, né? Explicando isso. Todos os alunos quiseram fazer essa foto aqui, uma chaminé era longe, as coisas. E depois uma foto que ficou clássica dos meninos embaixo, os meninos e as meninas e os professores, embaixo das estruturas que a gente constrói nessa escala. Aqui, os estudantes tinham ouvido em algum lugar falar de pré-moldado. Caramba, passou tudo aqui. Caramba, o que aconteceu aqui? Eles tinham ouvido falar de pré-moldado e pré-fabricação, racionalização na obra, e queriam fazer um arco catenário. A Lúcia Chimbo aqui, né, hoje coordena o curso lá no IAL, né, aluna aqui nossa. Então o que a gente fez? A gente pegou uma curva catenária
e dividiu em segmentos e fizemos formas para fazer painéis de pedaços desse arco. Então os painéis foram feitos lá embaixo da lona, curados lá embaixo. Depois a gente remontou essa forma e subimos os painéis. É evidente que se fosse um canteiro de obra, o arquiteto tinha sido mandado embora, né? Ele e toda a turma, né? Porque como é que você vai fazer uma coisa em pedaço para depois grudar tudo de novo? Mas não é, o objetivo aqui não era esse. O objetivo aqui era construir a curva e atendendo a curiosidade dos estudantes sobre essa questão de pré-fabricação. E por que ela é importante? Porque não é só para pré-fabricar. Como você transporta o pré-fabricado? Que cuidados você tem que ter com esses movimentos acidentais que vão ocorrer no pré-fabricado? Torções que são totalmente indesejáveis no arco, que talvez exijam cuidados especiais. Bom, aí montamos lá o arco, fizemos uma capa aqui de concreto, depois retiramos a forma, o arco ficou lá, fizemos um ensaio, uma prova de carga e ficou lá o exercício terminado. Aqui, outros, estou correndo aqui porque eu sei que eu tenho que acabar daqui a pouco. Aqui era um aniversário do nascimento do Gaudí. Do nascimento do Gaudí. Então queriam fazer pilares inclinados e como vieram depois daquela turma que tinha feito o pré-fabricado, também queriam pré-fabricar os arcos. E esses aqui, mais complicados, porque olha a seção desse arco aqui, pequenininha, transportar isso, qualquer torção ia arrebentar. Então tiveram que desenvolver um aparelho que era uma tala, né, para prender o arco, para que ele não sofresse nenhuma torção, e depois levá-lo para os pilares que já estavam lá inclinados, já estavam no ângulo correto, só aguardando os arcos. E depois de posicionados os arcos, isso fechado com uma pele de alvenaria, né? Então, assim, a quantidade de assuntos que aparecem nesse problema é muito superior à problemática da gente construir um arco com tijolos. É muito superior. E a gente pode explorar isso, eu diria quase que indefinidamente, né? Assim, aqui os garotos e as garotas queriam fazer intersecção de duas abóbadas catenárias, construíram essa intersecção. Foi um trauma, porque esse pedacinho aqui da parede teimava em subir a prumo, não fazia a inclinação. E o desenho dele estava corretíssimo, né? O desenho de duas abóbadas que se encontram é quase um símbolo na nossa cabeça, né? Dois retângulos e duas diagonais ali que a gente já olha isso como um símbolo. E acho que foi assim que eles olharam, como um símbolo. Porque eles não conseguiam entender aquela diagonal ali no desenho. E foi um trauma no dia que a gente compreendeu que essa era a dificuldade. São alunos que estavam saindo do curso. Eles falaram, porra, a gente não entende o que a gente desenha, o que é isso? Tal. Então foi uma choradeira, mas daí depois todo mundo ficou em paz de novo com a arquitetura. Então nessa foto tem um monte de gente que virou professor e trabalha tentando construir canteiros por aí também. Essa turma olhou a abóbada da Núbia, aquela que a gente tinha feito, e pensou o seguinte, e se o piso tivesse na inclinação dos tijolos? E se a gente colocasse uma perpendicular nesse novo piso? Será que esse triângulo a gente conseguiria girar e construir esse projeto sem formas, né, usando a mesma tecnologia? Bom, com essa questão que eles elaboraram, eles que inventaram esse treco, foram lá e começaram a construir sem forma. Fizeram um gabarito, desenharam a projeção da curva no solo, rebateram isso numa placa perpendicular ao solo, juntaram com fios de nylon e começaram a construir, e construíram. Mostraram ali a possibilidade de fazer essa construção. Ficou bacana, todo mundo ali embaixo, a foto clássica. Daí, depois, a gente teve lá um insight, falou, bom, a gente devia revestir isso aqui, porque são retas aqui, né, que vão formando essa curva. E daí ficou uma ambição de usar isso como uma forma para fazer uma cobertura, para a gente colocar lá naquelas baias, lá, o tamanho, por coincidência, daria certinho. Então, se a gente montasse aqui uma cobertura de argamassa armada, virasse isso, fizesse um vínculo aqui, a gente faria uma cobertura interessante para aquelas baias, em argamassa armada, com uma inspiração de 4.000 anos atrás. Seria bacana, né? Daria para dar uma bela aula de história ali e tal.
Aqui, uma homenagem ao Vitor Lotufo, a gente foi lá fazer também uma construção com tijolo armado. Bom, super interessante todo o processo, a discussão e a realização disso. Esse exercício, eu tenho um apreço por ele, que é o seguinte, a gente... O Hélio Olga está aí ainda? Não. Opa! Quer tomar um café? A gente tinha um estudante que fazia parte de uma das diretorias do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e trouxe para a gente uma demanda de fazer um galpão que pudesse ser construído nos assentamentos, ou em alguns assentamentos, com o recurso que eles tinham lá, que era ter tábuas, martelos, serrote, quer dizer, não tinha muito recurso. Então a gente começou a desenvolver um projeto e resolveu, se eles tinham tábuas, fazer em madeira laminada pregada, que ninguém tinha trabalhado com essa técnica, nem professor, nem estudante. E daí começamos a fazer o desenho usando lousa, fazer o desenho sobre manteiga, inventando uma forma. O projeto era esse arco, que seria triarticulado, depois o mesmo arco fazendo contraventamento. 2 peças só, o segmento de arco e uma viga para fazer um contraventamento longitudinal. Os meninos trabalharam usando o computador, usando o modelo, e tudo que era possível, né? Manteiga, modelo, computador. E a gente fez lá a primeira forma. Opa! Tem um slide aqui que era importante. A gente, tentando diminuir os slides, esse aí era importante, eu tirei. A gente fez um erro que veio lá do computador de 10 centímetros. Uma dessas madeiras aqui era 10 centímetros maior do que o que devia. A gente construiu a forma assim, e a hora que a gente foi dobrar a primeira tábua, era uma curva que não dava certo, né? Tinha que fazer um bico ali. E daí a gente foi fazer a revisão e percebeu esse erro. Mas só depois de construir errado. Quer dizer, a hora que o computador deu a resposta, todo mundo aceitou a resposta como boa, né? Ninguém foi verificar ali o computador. Bom, daí fizeram essa forma lá no chão, a forma começou a levantar aqui, querer sair do chão, né? A gente teve que melhorar o travamento dela no chão, e fomos fazendo essa viga pregada. Isso é uma viga pregada com aquele prego Tardox, uma esquizofrenia, ou ele não sabe esquecer parafuso, ou esquecer prego, então ele é todo torcido. Alguns colegas falaram dessa coisa da habilidade. Então é impressionante. Há estudantes que nunca tiveram um contato mais íntimo com o martelo, né? Então, assim, até se discutir por que o comprimento do cabo do martelo é de um jeito e não é de outro. Enfim, há questões importantes aqui que a gente vai trabalhando também. O objetivo era não fazer nenhum tratamento muito sofisticado nessa viga. A gente só sabia de um tratamento muito agressivo, e a gente não queria fazer, e não queria fazer nenhum outro, porque ela ia funcionar lá no assentamento, onde provavelmente não ia ter nenhum tratamento eficiente. Então a gente queria ver quanto tempo isso ia resistir também. Então, o primeiro arco montado, tinha que poder carregar manualmente as peças, né? Daí a gente fez outro erro, porque no projeto a gente considerou a espessura nominal das tábuas. E claro que elas são super indisciplinadas, não levaram isso a sério, veio cada uma com uma espessura diferente, e daí o desenho da fundação que a gente tinha, a peça não ia caber. Então a correção foi feita na escala 1:1. Essa menina está refazendo o desenho da fundação com a própria peça ali, né? Então, onde a peça iria apoiar na fundação, ela refez aqui. E ela também participou da construção da fundação, dimensionamento dessa fundação. Aí montamos no chão as 2 peças para ver se elas iam fazer o arco mesmo que a gente queria, né? Então, melhor tentar aqui embaixo primeiro. Vamos andar para cá, ela. E vocês aí, Rocha, Roberito, esqueci o seu nome. Fábio. Vai entrar depois. Vocês vão entrar ali e parar perto do gancho ali. Ah, não. Vocês vão lá perto da base. Bom? 1, 2, 3.
2, 3, já! Isso, problema. Passaram aí? Passaram. Vamos. As meninas dos pauzinhos. Gente, precisava só de 4 pessoas para mexer só. Mas pode ir, não tem problema que ela vai em 4 não. Eu estou segurando a parte mais pesada da vida. Claro que há muita precariedade nesse processo ainda, né? Mas é possível. Dentro da precariedade ainda a gente trabalha. A talha é uma talha manual, para 500 quilos a 6 metros. Posso parar de filmar? Então aqui a gente, inspirado no Shigeru Ban, não distanciou. Mas deixamos uma inclinação ali. E a gente sabia que ele podia estar junto à madeira, mas a gente não tinha condição de fazer. Depois da aula do Hélio aqui, eu até achei que talvez a gente pudesse ter tido, mas na época não ocorreu. Medo de errar, fizemos um furo oblongo enorme aqui, né? Agora, olha, vamos dar uma travada na rosca, sem dar tudo fora, só dar uma travada aí. Daí a última articulação ali dos 2 arcos, né? Todo mundo super contente. E daí o primeiro arco montado. Foi impressionante aqui, porque todo mundo desenhou, fez modelo. Isso a gente fez modelo em madeira, em escala grande, para poder entender. E na hora que isso ficou pronto, foi uma comoção geral, porque os meninos não tinham, as meninas não tinham dimensão da escala que eles estavam construindo. Então é muito diferente a gente desenhar um vão de 10 metros, uma flecha de 4, fazer maquete e depois ver isso de pé e falar, caramba, meu, é tudo isso mesmo? É legal, né? É uma experiência importante. Aqui a estrutura sendo montada com contraventamento. Depois teve um arco que a gente ainda colocou aqui para fazer terminar o contraventamento. Essa não existe mais lá, a gente quer fazer de novo, viu, Hélio? De novo cantando, você que já tivemos uma conversa parecida, mas daí fazer para ficar mesmo um espaço para a gente trabalhar lá. Aqui o canteiro sendo usado para apresentar o trabalho final de graduação. Um esforço que a gente tinha de dizer, olha, o canteiro é um pedaço da escola, não é o fundo da escola, não é o pedacinho que sobrou atrás do... A gente faz qualquer coisa que a gente faz na escola, a gente pode fazer aqui no canteiro. A Márcia estava assessorando um pessoal de catadores de papel, né, uma função importantíssima que a gente tem nos centros urbanos, e essa turma tinha ganho uma casa num lugar lá em São Paulo que chama Baixada do Glicério, um lugar que inunda, né, por isso que é Baixada, senão seria o cimo do Glicério, a Baixada do Glicério. E toda vez que eles guardavam alguma coisa de mobiliário para dormir, inundava, eles perdiam. Daí ela começou a trabalhar com eles para fazer móveis em argamassa armada. E daí os catadores vieram lá para o Lame para trabalhar, aprender como que era a técnica, fizeram algumas peças. Aqui foi o primeiro doutorado que foi feito lá, da Roberta Cronca, hoje professora lá da escola. Aqui, essas caixas verdes têm água, aqui era uma célula fotovoltaica, bombeava a água e irrigava esses vasos que continham alface. Daí o pessoal colhia alface aí para o almoço e tal. E é interessante como a ciência nos prega peças, né? E o desconhecido surge na nossa frente e a gente às vezes não consegue explicar. Esses alfaces, ao longo do tempo, foram, por uma metamorfose que não dá para explicar, virando cannabis. E daí a gente teve que destruir a experiência, né? Esse mundo dos mistérios.
Aqui o que a gente está fazendo de ampliação, que foi lá é o almoxarifado, um container que a gente está modificando aos poucos a aparência de container, é um escritório, tem computador, para trabalhar, para que os alunos possam trabalhar, a hora que estão construindo, quiserem fazer alguma revisão, alguma coisa, possam desenhar aí e tal do lado. Aquele arco, ó, o primeiro arco aqui, que era a história da pré-fabricação, quando a gente viu que começou a aparecer doutorado e mestrado no canteiro, deu um medo que a pós-graduação viesse com dinheiro de pesquisa e tomasse o canteiro da graduação. Daí achei que era bom criar um laboratório. Daí a gente criou o Laboratório de Culturas Construtivas. Como a gente tinha esse arco grandão aqui, de 10 metros de vão, 3 metros de flecha, arquiteto adora um puxadinho, né? A gente falou, vamos fazer um puxadinho aqui e fazer uma sala aqui para o LCC. E daí vários projetos os meninos foram desenvolvendo, meninos e meninas, né? Eu sou ainda da geração que usa... Mas assim, os meninos e meninas desenvolvendo o projeto, a gente trabalhou aí um projeto e começamos a construir. Então, desde a fundação, desde a escavação, compactação do solo, impermeabilização, desenho da fundação. O objetivo era não fazer tirante entre as fundações. Então, resolvemos isso com uma broca, enfim. Montamos aí essa estrutura e começamos a fazer com cerâmica armada. E daí, a gente falou, bom, mas esse bloquinho aqui é aquele bloco com 8 furos, né, o tijolo cerâmico de 8 furos. Se a gente colocar isso inclinado e começar a colocar argamassa, vamos perder muita argamassa. Vai entrar no buraco ali. E o Eladio Dieste, aquele que achava que era engenheiro, mas era arquiteto, que o Vitor Lutufo falou, que fez várias cascas com cerâmica armada, ele usava isso aqui, ele tamponava um lado do tijolo, uma solução simples, né? Que eu nunca tinha arriscado fazer, porque eu achava que seria muito complicado. Daí a gente estendeu um plástico aqui embaixo, e daí você faz lá uma massinha, uma argamassa, coloca o bloco, acerta, tira, vira, e no dia seguinte você pode usar o bloco. É rápido, você faz uma unidade industrial de taponar esses tijolos aqui. E daí você garante o consumo de argamassa, né? Você põe a parte fechada aqui em cima e você não deixa a argamassa entrar por dentro do bloco, que aumentaria o peso da estrutura, que você não conseguiria controlar a quantidade de argamassa. Bom, e daí os cuidados com espaçamento aqui das estruturas, espessuras de recobrimento, etc. E daí, se no primeiro arco a gente fez aqueles pedaços de arco, daí para frente a gente usou uma forma deslizante. Então a gente fez uma forma do arco, suspendia, fazia o arco, abaixava a forma, levava lá para frente, suspendia, fazia o arco, abaixava a forma, deslizava. E foram necessários 3 cursos de optativa, então foram 1 ano e meio que a gente trabalhou construindo aí a casca. Ficou pronta, bonita. Daí veio uma preocupação de desenvolver piso, enfim, várias possibilidades foram exploradas aí. Chegou um mestrado do Carlos Guerra, que era fazer cobertura vegetal viva em áreas inclinadas, então ele desenvolveu o mestrado aí, é a nossa cobertura hoje. Daí, bom, fizemos o piso, resolvemos fazer o fechamento com taipa compactada e usar aquele tijolo feito com resíduos ali. E a Cristina e a... Puxa vida, acho que é Luciana, queriam trabalhar com a taipa e falar, não, a gente quer pigmentar a taipa. A gente trabalhou com pigmento industrializado e para ficar mais difícil, porque só misturar o pigmento na terra, a gente achou que era meio fácil. A gente resolveu que teria que ter uma forma que permitisse a gente parar a cor em camadas intermediárias. Então, olha o trabalho que dá, né? Porque para eu poder mudar de cor aqui no meio e ter uma cor contínua em cima ou embaixo, eu preciso ter uma forma que tenha peças deslizantes ali, né? Foi bacana, elas desenvolveram o projeto dessa forma, construíram a forma e fizeram a taipa. Aqui são os tijolos produzidos ali com resíduo, né? É um material com alto teor pozolânico, né? Porque vem de cerâmica que já foi calcinada, então ele é só comprimido. E fica com essa cor bonita, dá a impressão que é queimado, mas ele já foi queimado lá no passado, né? Então não precisa queimar
a segunda vez. A gente ainda não sabe direito resistência, estamos ainda pesquisando um pouco o que isso vai dar. E o peitoril feito em argamassa armada, também feito lá pelos estudantes. Aqui eles fizeram tudo. O caixilho, que é uma releitura da arquitetura nova, lá do Rodrigo, do Flávio e do Sérgio. Só não fizeram vidro, né? Isso aqui é um sisteminha. Essa área com pedrisco é uma área que a gente trabalhou para ter uma absorção de água mais rápida. Esse deck aqui não é só um espaço de honra para chegar no laboratório, mas ele é a tampa de uma canaleta que recolhe, se extravasar água aqui, numa tempestade, ela entra aqui nessa canaleta. A gente tem canaletas laterais que recolhem a água que escoa aqui. Esse banquinho é um muro de contenção, então tem os barbacãs, cuidado ali de discutir essas questões construtivas. Lá atrás a gente também fez uma captação de água, e toda essa água que capta aqui sai por um tubo que hoje vai lá para o talude, mas irá, no futuro breve, para uma cisterna, e daí aquela célula fotovoltaica que transformava alface em cannabis vai puxar essa água e trazer a água para irrigar. Vocês estão vendo que está bem sofrido aqui, né? A gente teve aqui dois problemas. Uma seca, aquela seca continuada, e outro, alguns alunos que subiam aqui para olhar disco voador, que parece que à noite tem disco voador por lá. E daí estragaram. O substrato aí é muito pequenininho, né? É uma escola bacana, transforma alface em cannabis, tem disco voador à noite, é legal. E esse aqui é o laboratório já trabalhando, em pleno... Essa é a sala que eu trabalho, onde eu espero passar meus dias lá na FAO. É isso, obrigado pela atenção. A gente vai poder se estender muito no debate, mas a gente vai abrir para 3 perguntas, acho que dá, né? Pode ser? Então, quem já é, porque eu já estou vendo mais mãos. Então tá, Fábio, Roberto, Hernani e Mel, certo? Uma coisa muito boa da gente vir para cá é que a gente se liberta dessas poltronas. Essa cadeira é um conforto, né? Eu espero, Charles, que essas poltronas não tenham passado pelo teu programa lá de otimização, né? Certamente não. Nossa, que bom isso aqui. Bom, Reginaldo, obrigado. Primeiro, eu queria só registrar que tem 2 alunos aqui, no mínimo, ex-alunos da FAO, que participaram da experiência do Batalha em 93. Eu e o Thales, que está, não sei se está ali, pronto. Nós 2 somos da mesma turma da FAO e, segundo semestre de 93, fizemos o canteiro e, para mim, pelo menos, foi bastante importante para a minha formação. Mas a pergunta é o seguinte, o canteiro ele é ligado à diretoria, você falou, não é do departamento de tecnologia, né? Isso permite articulações com outras disciplinas. Elas existem? Como é que se são feitas, ou se não são, como poderiam ser feitas, ou há projeto de ser feitas, como, por exemplo, as disciplinas de projeto? Queria agradecer mais uma vez, né, Regi? Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, a gente viu aqui, tanto o Hélio quanto a Caiaba, que nas suas obras, né, usam a obra como laboratório, como propostas, com pesquisas, com materiais novos, quer dizer, formas diferenciadas de construir. E aí eu lembro um pouco da questão dos canteiros que eram dentro das comunidades, né, a escola saindo para fora das suas cercas, né? E aí, eu olhando um pouco esse canteiro, né,
me dá vontade, às vezes, eu tenho um sonho de, às vezes, ver o contrário, do canteiro invadir o Salão Caramelo, entendeu? Mas assim, no sentido de, a gente não precisa ir lá no canteiro a 200 metros. A gente podia estar passando por tudo quanto é lado ali na FAO, olhando as experiências diariamente, passando por elas e aprendendo por elas. Então, o que aconteceu, que você tem bastante experiência nisso, né? Que vocês têm essa iniciativa de pegar o que vocês estão fazendo lá e levar para as comunidades, etc., que é bem bacana. Só que de uma maneira tímida e eu acho que talvez isolada em relação às outras universidades. Mas pode passar para a Bom, Reginaldo, super parabéns aí, principalmente pela permanência, né, pela continuidade que permite que, de fato, se construa uma série histórica e contínua, né? Sem dúvida nenhuma, acho que é um dos nossos exemplares significativos de canteiro de obras ou canteiro experimental, enfim. Então, algumas coisas que eu acho que seriam importantes de destacar e com as quais acho que você pode contribuir muito aqui para a discussão. Primeiro, numa escala de 0 a 10, quanto que você acha que o canteiro de obras com essa história e com essas realizações, essa presença já que é marcante, influenciou a escola, os professores dos outros departamentos, a presença do canteiro hoje, de fato, como um elemento da experiência curricular dos alunos. Segundo, como é que você vê a articulação do canteiro experimental, na verdade, com a cadeia produtiva da construção fora da escola? Quer dizer, já é possível construir essa relação de uma maneira já mais sólida, inclusive por uma questão de demandas, né? Porque o canteiro experimental ele tem uma limitação, inclusive, de porte, enfim, de capacidade das estruturas construídas. E, por fim, se você teria um conjunto mínimo suficiente de recomendações hoje para as escolas que querem implantar um canteiro experimental. Lá na PUC Campinas a gente conseguiu ter uma realização significativa, mas a partir de uma estrutura no início improvisada e depois um complexo de laboratórios compartilhado com as escolas de engenharia. No caso da FAUSP é um caso um pouquinho diferente, mas acho que seria interessante, né, porque eu acho que a tua apresentação deve ter despertado aqui um desejo assim, insuportável de replicar isso, né? Um desejo insuportável do bem, lógico. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Reginaldo. Meu nome é Hernani, eu sou professor de estrutura metálica do curso de arquitetura da Escola de Minas, o FOP. Reginaldo, eu gostaria primeiramente de parabenizar pelo brilhante trabalho, por essa ideia desse canteiro experimental, fantástica. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. No entanto, eu gostaria de levantar aqui algumas questões. E a primeira, eu gostaria de falar o seguinte, que o Brasil hoje ainda está na idade da pedra em relação à construção, à engenharia e à arquitetura. Está na idade da pedra. O Brasil tem todos os insumos para produzir uma construção, fazer projetos de construção industrializada, e, no entanto, está mexendo com concreto armado até hoje. Então, isso é a idade da pedra. E gostaria de levantar a seguinte questão ainda. A maioria dos arquitetos que formam fogem da área de estruturas por medo da área de estruturas. Eles não sabem projetar. Não sabem, porque eu estou falando isso porque eu trabalhei com muitos arquitetos, orientei vários arquitetos em mestrado, doutorado, e também como profissional trabalhei com vários arquitetos. Então, muitos fogem da área de estrutura porque não sabem projetar. Se pedir para projetar uma casinha de madeira, eles não sabem projetar uma casinha de madeira. Não conseguem colocar a casinha de madeira em pé. Então, esse é o grande problema. E eu acho que, então, dando sugestão, Reginaldo, que essa proposta sua aí talvez
seria interessante também colocar um laboratório experimental de projeto, antecipando o projeto experimental de execução, na minha maneira de pensar, porque o arquiteto tem que aprender a projetar, saber colocar a construção em pé. Esse é o princípio básico de tudo. Então, Reginaldo, eu gostaria de deixar essa sugestão e gostaria que você desse a sua opinião também a respeito dessa questão do arquiteto desenvolver os seus projetos acompanhado e orientado por seus professores adequadamente, para que se faça uma concepção estrutural segura e estável desde o início da graduação. Porque quando ele chegar lá na vida profissional, ele começa a ter problemas porque ele não vai saber projetar com segurança. Então, essa é a minha questão. Obrigado. Bom, pessoal, vocês têm mais 2 horas? Fábio, a possibilidade de articulação, bom, no fundo, quando a gente propôs que ele ficasse na diretoria, era isso, para ninguém se achar dono do canteiro. Ele ficou conhecido como o canteiro do Reginaldo, né? Nem era do Reginaldo e da Érica, era do Reginaldo. Quer dizer, a gente sempre lutou para que isso não acontecesse. A primeira carta dirigida à FAO sobre o canteiro era um convite para os professores virem trabalhar no canteiro. Durante 18 anos, só as minhas disciplinas estiveram no canteiro. E agora a professora Tereza Saraiva usa lá para fazer, que é uma artista plástica, que trabalha com projeto, usa lá para fazer umas moldagens de 50 por 50 com os alunos, mas é uma outra professora que veio para o canteiro. Passaram rapidamente pelo canteiro, a professora Cláudia, que foi ajudar numa deficiência de professores que a gente tinha, mas não ficou. O professor Khaled também veio ajudar, mas também não podia ficar. Então, a gente não conseguiu isso. Agora, é possível, já namorei assim, com o pessoal de história, a gente ir lá, sei lá, a Mônica estava trabalhando com a arquitetura paulista, e falar do elemento vazado. A gente chegou até a colocar esse termo uma vez, os meninos fizeram a releitura, mas na minha disciplina não dela. Fizeram a releitura do elemento vazado, fizeram umas peças moduladas, foi muito interessante. Seria possível, mas eu acho que a gente tem algumas dificuldades que tem a ver com o processo de formação que os professores têm, e todo mundo se formou sem passar pelo canteiro, então ele tem uma importância relativa. Eu acho que ainda tem a distorção de achar que o canteiro é um canteiro de obras. Pra você ter uma ideia, quando a gente fez 10 anos, a gente fez uma exposição sobre o canteiro. Olha a esquizofrenia. Fizemos uma exposição sobre o canteiro dentro do Salão Caramelo da FAO. Então a gente fotografou os exercícios do canteiro, imprimiu pôsteres enormes, fizemos uma exposição bonita, com boa iluminação e tal, lá dentro, assim, a 200 metros do canteiro. Assim, uma esquizofrenia. Eu me achava louco ao fazer essa exposição. E daí um colega nosso, muito querido, que super dá maior força para que a gente tenha experimentos e tal, falou para mim, nossa, Roncone, como é limpinho o canteiro. Então, eu falei, se você que acha legal, é isso que você pode falar, o quanto que a gente tem que trabalhar para trazer essa ideia como uma ideia... Eu, articulando aí coisas para livre docência, o meu projeto para uma escola está centrado no canteiro. Eu acho que a gente podia ter uma circulação orbital, o canteiro como um problema real, né? Vários canteiros poderiam ser problemas reais, alguns níveis orbitais, o aluno entra num nível que ele vai ter que passar por ele, mas ele vai para o problema primeiro, e daí reconhece, ajuda com tutoria, reconhece as suas dificuldades, vem para as disciplinas, volta para o canteiro, vai para uma disciplina lá longe, porque ele já tem uma experiência de vida que permite que ele vá para lá, volta para cá. Eu acho que a gente poderia pensar a escola de outra forma, sem articular numa grade, né? Mas eu acho que, sei lá, quantas décadas mais para a gente construir força para fazer essa mudança. Que, no fundo, é uma questão política, né? É importante a gente não esquecer disso, né? O Bob fala do canteiro... Deu para ir? Se tiver insuficiente, vocês me cortam e a gente vai de novo ali, né?
que eu falei 2 horas, a Rita falou, não, 2 horas não. Canteiros nas comunidades, né? Então, já falei que a gente invadiu o Salão Caramelo com a exposição, né? Lembra que eu acabei de falar isso. O canteiro nas comunidades, a gente faz muita extensão lá no canteiro. Não tem foto aqui, mas agora mesmo a gente estava trabalhando com uns bancos para ser arquibancada do campus Sócrates brasileiro lá na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, que daqui a pouco vai ser inaugurado, uma reforma no campo. E a gente fez um outro desenho de algo que pode também ser uma arquibancada e tal. A gente, enfim, tenta fazer essa ação com os projetos de extensão. Levar literalmente o canteiro para a comunidade, a gente fez isso indo lá na Escola Florestan Fernandes com emissários do canteiro, né? Estudantes que fizeram os protótipos lá e depois foram trabalhar lá. Mas a tua pergunta me faz ressaltar uma coisa. A gente estava falando aqui de modelos. Teve uma professora, que eu não lembro o nome, mas que eu acho que é aquela que vai sentar agora ali. Ela mesma. Que falou que a gente tinha que ir para o canteiro, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que tudo é simulação. Esse canteiro, por mais próximo que ele esteja da construção, construir a sala que eu trabalho lá, né? Ele não é o canteiro de obras, ele não é o canteiro da construção. As tensões que existem no canteiro não estão presentes aí. Ele ainda está no ambiente protegido que é a escola, né? Então essa construção pode desandar para um lado, a gente pode ir lá, corrigir, voltar, fazer. Então a gente ainda está trabalhando num ambiente muito protegido, né? Então a gente também nessa escala, que parece a escala do real, do construído, ainda é uma simulação. Tá bom? A professora Mel. A professora Mel foi incisiva, né? Eu tendo prova de novo com a Mel. De 0 a 10, quanto que influenciou a escola os alunos? 0,25? Influenciou a escola, porque veio a professora Tereza agora lá. Os alunos, eu diria que influenciou uns 8. Assim, os alunos adoram o canteiro. Muitos alunos que passaram no canteiro, fizeram mestrado, e estão em escola particular, trabalhando, que entra ainda com mestrado, né? Estão querendo montar canteiro, estão enfrentando as instituições, fazendo propostas de canteiro. Às vezes, ainda de uma maneira mais romântica do que a minha, quando eu comecei lá, mas estão tocando essa ideia para frente. Aqui mesmo eu vi algumas experiências de canteiro de escolas que eu fui conversar sobre o canteiro, que estavam gestando, acumulando forças para fazer o canteiro. Então, eu acho que o estudante absorve rapidamente a possibilidade de trabalhar no canteiro. De ser feliz, não no sentido... A gente falou aqui, alguém usou a palavra lúdico, não no sentido da brincadeira, mas da felicidade, da vitória que a brincadeira traz para a criança quando brinca. A criança, quando está brincando, fica feliz porque ela é vitoriosa no processo da brincadeira. Porque colocou o copo lá, o pino em pé, porque rodou o bambolê, porque aprendeu a andar de bicicleta. Vocês lembram quando aprenderam a andar de bicicleta? A sensação de imortalidade que a gente tem, de vencedor, nada nos derruba. Olha que loucura! Quantos sistemas de movimento dinâmico nós estamos dominando ali, sem saber que existe sistema pneumático, que existe equilíbrio, que existe módulo de elasticidade. Nós estamos trabalhando com um sistema complexo, estrutural, né? Cargas dinâmicas. A gente venceu tudo isso. É um sentimento prazeroso que não tem nada a ver com uma ilusão. Esse sentimento da vitória, ele repousa lá no canteiro o tempo inteiro, ele está à tua disposição. E o desafio de alcançá-lo, o desafio de usufruir desse gozo, ele é... A gente não desiste dele, né? A hora que você começa a fazer algo, aí você vai fazer forninho, você faz o forno racha, não dá para botar a pá da pizza, você desmancha, faz de novo, né? A hora que você come a primeira pizza feita no forno, você nunca comeu outra tão boa quanto aquela. Ela pode ter saído crua, o queijo não ter derretido, mas é a melhor das melhores. Então, esse sentimento, acho que os alunos percebem, estão atrás disso. Nós vimos um aluno aqui, Portos Atos. Desculpa, eu sabia, bom,
O mnemônica tinha que ser por aí, não tinha jeito, né? Atos falou, a gente sai sem saber nada, mais ou menos isso, né? Você falou meio desanimado, assim. Ouvir isso de um estudante deveria nos deixar em profunda depressão, né? Quer dizer, a gente tem que procurar, por quê? Porque um aluno fala isso lá da escola. Um aluno que vem aqui, que fez um trabalho, quer dizer, não está olhando disco voador, nem transformando alface em cannabis, né? O menino está ali comprometido com a coisa e está dizendo que está frustrado. Isso tem que nos preocupar muito, não em estrutura, não em projeto, na formação como um todo, né? Na formação como um todo. Então, bom, na pergunta da Mel, canteiro na cadeia produtiva. Bom, eu acho... Mel... A gente responde com uma garrafa de vinho, vai. É o seguinte, eu acho que a obrigação, na escola que eu trabalho, que é uma escola pública, a nossa obrigação... vai chocar, né, todo mundo. Deixa eu ver se eu acho... A nossa obrigação não é... Está um monte de gambá, né? A nossa obrigação não é produzir o arquiteto para a cadeia produtiva. Eu quero alguém que consiga criticar a sua ação na cadeia produtiva. Pegar o Paulo Freire, que quem falou, o Iopa falou que é o herói dele, é um dos meus também. Ele faz uma distinção entre inserção e adaptação. Então, se você prepara um aluno para adaptar-se ao mercado, ele será deformado pelo mercado para se adaptar. É isso, eu preciso me adaptar, eu tenho que pegar a forma do mercado. Se eu faço um estudante para inserir uma proposta no mercado, quem tem que se mexer é o mercado, né? E a gente precisa disso. Deveria nos envergonhar um aluno dizer que está chateado, que não aprendeu nada, mas deveria nos deixar profundamente humilhados o trato que a gente dá com a habitação de interesse social no Brasil. Quer dizer, a gente olha isso como um problema nada. Quanto de inteligência a gente coloca nisso? O quanto o mercado nos ilude para achar que esse problema tem que ser tratado pela quantidade e não pela qualidade. Então eu falo, vou fazer 1 milhão de casas, vou fazer 4 milhões de casas, e o déficit está diminuindo? Quer dizer, está nada. A gente continua com um problema enorme. Mas, se a gente tivesse enfrentado as questões pela qualidade, teríamos construído um histórico de transformação, de suporte para o desenvolvimento social muito maior. Assim, inequívoco, as pessoas entrariam num conjunto habitacional, numa casa, achando-se valorizadas e respeitadas pelo Estado, pelo arquiteto, pelo engenheiro que trabalhou ali. Então, eu acho que a obrigação, pelo menos nas públicas, é de formar profissionais fortes que consigam fazer transformações na articulação desse mercado. Parece um discurso panfletário, mas eu acredito profundamente nisso. A minha vida profissional foi essa. A minha e de diversos gambás que estão aqui trabalharam sempre com a questão da habitação de interesse social, propuseram políticas públicas que mexiam com parâmetros importantes que a gente vai aceitando. Você aceita... Alguém projetou para o Jânio Quadros, quando ele fez lá o modelar, casas de 18 metros quadrados. Então alguém, ou um engenheiro, ou um arquiteto, falou, 18 metros quadrados, tudo bem uma família morar em 18 metros quadrados, 3 por 6. Foi um arquiteto ou um engenheiro que topou fazer isso. São arquitetos e engenheiros que topam fazer apartamentos de 32 metros quadrados. Quer dizer, a gente precisa ter força em algum momento. A vergonha que é o Conselho de Arquitetura, lutamos tanto para sair do CREA, e caímos nesse atolamento que é o Conselho hoje. Eu era conselheiro, renunciei, não estou mais nessa coisa, porque como que a gente vai ficando quieto com essas coisas que vão... Não é possível. Isso tem que nos envergonhar profundamente. Claro que não é nos envergonhar pessoalmente, mas nos envergonhar como categoria. Então eu acho que a gente precisa formar gente que consiga se contrapor a essa história dessa articulação da cadeia produtiva. Tem que mudar. Limitação, demanda, porte e demanda, eu acho que está dentro dessa resposta também que eu dei, acho que as questões são outras. Recomendações para implantação. Eu tentei começar por aí, né, dizendo das questões que eu acho que tem intangíveis, que eu acho que são importantes para estruturar o projeto do canteiro, dizendo que você tem que lutar pelo espaço, tem que lutar para ter um projeto para o canteiro, lutar para ter dotação de verba para o canteiro,
Quer dizer, acho que são questões importantes para estar lá no canteiro. E não se prender, né, a qual técnica eu vou trabalhar, enfim. E acho, uma coisa que eu não falei, lutar... Bom, falei que ele tinha que estar no projeto pedagógico da escola, mas lutar para que ele possa ter uma continuidade. Os alunos falam, pô, a gente vai no canteiro no primeiro e no segundo semestre e depois nunca mais. Só se a gente conseguir entrar no optativa lá no fim do curso. Quer dizer, eu acho... Hernani, idade da pedra. Eu acho que estamos na idade da pedra, do aço, do ETFE, a gente da madeira laminada, a gente tem tudo isso à nossa disposição. A questão é que a gente ainda não é o arquiteto nem o engenheiro que diz o que vai construir. É o interesse do capital e a articulação do capital que diz o que constrói e como constrói. E a gente precisa se valorizar. Acho que até hoje é assim, é que hoje eu preciso explicar menos. Mas quando eu ia trabalhar direto com uma comunidade, eu falava, eu sou arquiteto, a pergunta que vinha era, o que o arquiteto faz? Não perguntavam o que o engenheiro fazia, o que o médico fazia, o que o advogado fazia. Então, a nossa inserção social ainda é uma coisa super obscura. O que o arquiteto faz? É o cara que custa caro para fazer a poltrona confortável que eu vou sentar, ou então é o cara totalmente supérfluo, não preciso do arquiteto. Em algumas comunidades falava que era arquiteto, daí a população falava, mas não era melhor ter um engenheiro? Assim, bom, não sei, né? Então eu acho que tem uma articulação que leva às construções e que abre o espaço para as construções que não está no nosso poder. Mas acho que a gente pode fazer tudo isso. Aí no canteiro eu não mostrei, mas a gente conversou lá com a Itocho, fabricante da ETFE. O ETFE vocês sabem o que é, né? Aquela membrana que cobriu o cubo d'água, o alhanzarina, um flúor colocado ali no etileiro. Bom, é uma membrana que é transparente, que não fica amarela com o sol, pode ser feita em diversas espessuras. Você usa desde fazer estufa para a agricultura, até fazer o que mostraram aqui, aqueles pillows, aquelas almofadas que inflam e desinflam, recebem LED, são coloridas, que dá a impressão de uma tecnologia avançadíssima. A gente... mais um pouquinho só. A gente às vezes faz uma confusão com a história de sofisticação. Eu vi há muitos anos, alguns anos atrás, 5 na escala do Iopanã, eu ia mergulhar nas encostas lá da Ilha Bela e às vezes ficava abrigado na casa de um pescador, lá do lado sul da ilha, e aquela casa tinha uma parede de paus roliços, assim, vazados, né? E o outro lado era fechado com palha, era o lugar que eu ficava. E eu falava, eu nunca fiquei perto da parede, eu falava, vai chover, vou passar frio aqui e tal, e achava uma burrice, acabou, né, o dinheiro do cara aqui. E daí ele me explicou, um dia eu fui lá perguntar, você quer ajuda para fechar isso, fazer uma taipa aqui e tal? Ele deu risada, falou, não, aqui é o seguinte, o ângulo que essa parede está alinhada, e o espaçamento entre esses paus roliços é suficiente para a brisa entrar, quando a brisa vem aqui de sudoeste. Quando o vento vem forte de sudeste, ele vai tangenciando, batendo e vai embora e não entra. E é verdade, eu nunca tinha passado o frio lá. Então, isso é um raciocínio extremamente sofisticado, feito com pau roliço. Quer dizer, às vezes a gente acha que sofisticação é uma outra coisa, usar titânio, né? Aquela excrescência. Eu não posso falar mal do Frank Gehry, né? Frank Gehry, não sei o que e tal. Mas, aquelas formas, como que elas são estruturadas com andaime lá dentro, um andaime metálico, para parar aquelas curvas caríssimas, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente precisa afinar um pouco a questão da sofisticação e do... Então, a gente convive com a idade da pedra, por que não? Porque nos é possível trabalhar com outros materiais. Discordo. Acho que o arquiteto consegue colocar a casinha em pé. Colocamos ali, você viu várias casinhas que a gente colocou em pé, veio fazendo isso com estudantes há 30 anos, dentro da escola, fora da escola. Quer dizer, acho que é possível. Ter laboratórios de projeto que sejam mais integrados com isso, eu concordo com você. E acho que isso é o que a gente tem que... Talvez todo mundo esteja discutindo aqui isso, né? De aproximar mais o abstrato do concreto. Corri aqui,
A Rita me cutucando, que acaba. A gente pode continuar depois. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de discutir novamente com vocês isso.